Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz porque oficialmente esse será o nosso primeiro episódio do Rise Up Podcast. Será que você pode louvar ao Senhor por isso? Sejam muito bem-vindas ao Rise Up Podcast. Eu sou Flavinha Soares, a sua host do dia. O podcast onde pessoas reais conversam com pessoas normais, mas que foram levantadas de uma forma sobrenatural. Amém? Eu convido vocês, Tulião, coloca aí meu slide. Eu convido vocês a ler o QR Code, se inscrever no canal e a cada 15 dias vai sair um episódio do nosso podcast. Tô animada, gente! Eu gosto de falar, me botaram com o microfone, agora vocês aguentam aí. E com muito carinho eu quero convidar as pastoras da vez, as nossas preletoras, as nossas amigas, pastora Moana Débora, Vivi Martinello, podem vir, Vivi Martinello, pastora Cris Tesman, Angel Fernandes, pastora Flávia Reis e a nossa grande amiga Clara Fernanda. Palma, gente! Cadê a pastora Ana? Ana Paula, pastor... Então ela vai estar conosco, é isso. Pastora Ana! Vai dar tempo. Não, esse aqui sou eu. Aqui sou eu. Sintam-se em casa. Gente, a gente está aqui batendo um papo na sala da nossa casa, na mesa. E esse é o momento que mais nos iguala. A gente teve um super feedback do ano passado, porque não é gostoso a gente conversar com as nossas amigas. Eu tô dando costa pra vocês. Vou fazer assim, ó, gente. Né? Melhorou? É nóis. Deu certo? Tá melhorando, tá melhorando. Graças a Deus por isso. Respira. Aqui é um momento entre amigas. Eu vou fazer o papel de vocês, tá, gente? Não tem aquelas amigas que a gente senta na mesa para tomar um cafezinho e a gente é chibatada atrás de lapada, mas é aquela lapada boa? É isso que a gente vai ter aqui, hoje, com vocês. Amém? A primeira pergunta vai ser para a pastora da casa, a minha amiga, pastora Moana. Mo. Olha lá, hein? Não, vai ser fácil, gente. É tudo tranquilo, aqui a gente está batendo um papo. Você tem falado muito sobre maturidade. Qual característica dessa mulher madura? Eu sei que tem algumas características, mas eu queria que você falasse para as mulheres quais as características de uma mulher madura no Senhor. Que pergunta boa, né? O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de maturidade, como eu falei ontem na ministração, né, que a maturidade realmente ela é como uma chave. Quando você amadurece mesmo, é como se as portas abrissem no automático. Porque tem coisas que a gente não está acessando no céu, porque a imaturidade nos impede. Então, uma das características, quando eu percebo que uma mulher realmente amadureceu, quem me acompanha, acho que já decorou, ela não ofende, ela não se defende, você entende? E ela não se ofende. Então, eu percebo que uma mulher amadureceu quando ela não se ofende, ela não ofende e ela não se defende. Então, se nós ainda estamos nos ofendendo, que a ofensa ela é uma isca, né, de Satanás, e ela também, quando você se ofende, quando você é ofendido e você reage, é ali que mostra a sua maturidade ou sua imaturidade. Sabe? Ali é o termômetro. Essa mulher amadureceu, essa mulher não amadureceu. Então, essa é uma das características assim gritante quando eu vejo que uma mulher é imatura ou amadureceu mesmo. Ela o quê? Para a gente aprender. Não ofende, não se ofende e não se defende. Então, a mulher madura não se ofende e não se defende. Então, eu aprendi isso mesmo assim nos meus processos e essa é uma das características gritantes mesmo. A mulher madura não ofende, não se defende e não se ofende. Às vezes ela se Amém, perde, gente. mulheres. É assim, amiga. Fala de novo. Não se ofende. Não se ofende, não se defende e não ofende. Pronto, gente. Essa é uma das características. Então, sonde o seu coração, porque sempre que a ofensa vem, ela revela o nosso nível de maturidade e imaturidade. Então, o problema nunca vai ser o ofensor. Ele é ofensor, o problema é com ele, mas a sua reação é que vai mesmo gritar sobre quem você é. Porque a mulher madura, na ofensa, ela silencia. Porque ela sabe que o seu Deus é o seu defensor.
Então, o grito da mulher madura no meio da ofensa é o silêncio. É a arma dela de defesa, é o silêncio. O grande problema é que a imatura, ela quer a sua arma de ataque, ela vai gritar e vai ofender também. A madura, não. Ela vai silenciar e o seu silêncio vai gritar maturidade. Então, não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Amém, mulheres? Amém. Amém. Obrigada, pastora. Pastora Ana, Aninha. Gente, quem está nos encontrando agora, se você está online e não assistiu as pregações de manhã, assista. A gente teve um momento profético aqui, eu creio que o Senhor te usou, Ana. Você contou um pouquinho, pincelou bem pouquinho com a tua luta contra a depressão, né? A coragem de expor, de buscar tratamento de forma específica, medicina, terapia, né? E a gente acredita que a ação humana não anula a fé na cura. Deus nos deixou recursos para a gente usar. Mas, Ana, fala um pouquinho, pastora Ana, aos corações dessas mulheres que estão aqui e estão online e estão passando por isso. O que você diria a essas mulheres? Uau, que linda essa pergunta. Eu gosto muito quando me fazem, porque ainda é no meio cristão evangélico um tabu. E que, graças a Deus, tem sido destruído, desfeito, à medida que nós falamos com clareza que nós tomamos um remédio para dor de cabeça, para dor de dente. Por que a gente toma um remédio, às vezes, de uma doença crônica para pressão, cardíaco? Por que não cuidar da nossa saúde mental quando o órgão do nosso corpo, que é o cérebro, e as partes que produzem os neurotransmissores, tem alguma falta? Então, a gente tem que tirar esse preconceito e buscar ajuda mesmo. O ser humano, a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Um remédio, uma vacina, uma anestesia. Quem aqui pode agradecer a Deus pela anestesia que inventaram há tão pouco tempo? E nós podemos ter essa alegria de usufruir quando nós necessitamos. Então, eu acredito que nós também precisamos falar mais sobre isso para que as pessoas que sofrem com alguma doença da saúde mental, dos neurotransmissores, possa procurar essa ajuda sem medo de estar pecando, de ser uma falta de fé, falta de Deus, falta até de maturidade. Na verdade, quando você tem, por exemplo, uma queda de pressão, você sofre ali um cansaço que você não consegue superar, um desânimo que você não sabe de onde está vindo, e era só um ajuste de pressão. Assim também com os neurotransmissores. Agora, é claro que é um conjunto, não é só um remédio que vai solucionar isso. O seu estilo de vida, a sua alimentação. Eu aprendi muito quando eu descobri que, para mim, eu acredito que para todo ser humano, mas para mim especialmente, o açúcar, a lactose, o glúten não me fazem bem. E a minha saúde mental e emocional e todo o funcionamento do meu organismo também é regulado pelo que eu como. E à medida que eu comecei a comer melhor, eu também comecei a sentir tudo melhor em meu organismo e também nas minhas emoções. Outra coisa que eu quero dizer para as mulheres é que nós também somos muito afetadas, pelos nossos períodos mensais. Então, isso eu acredito que vale para toda mulher, mesmo aquela que não está numa crise, num momento de depressão, mas pode ser que outras tenham sofrido, por exemplo, com crises de ansiedade, com altos e baixos de humor. E você precisa se conhecer e saber que muitas vezes aquilo é TPM. E a TPM ela pode ser muito exacerbada em algumas mulheres e provocar problemas até no casamento, problemas no seu trabalho, problemas no seu desempenho como mulher na sua vida. Então, a gente se entender hormonalmente é algo que eu realmente tenho buscado falar para as mulheres, porque entender os nossos ciclos e entender como prevenir, existe também tudo que pode ser feito, atividade física, alimentação e até medicação, além de todas as práticas espirituais que vão fazer com que a nossa vida seja mais leve e mais equilibrada. Mulheres na menopausa, eu ainda não cheguei na menopausa, mas eu já converso com mulheres que estão ou que passaram.
essas mudanças hormonais, elas são uma realidade para a mulher e para muitas de nós são momentos de grandes desafios. Momentos em que, às vezes, né, as pessoas falam, não estou me reconhecendo, não estou reconhecendo minha mãe, não estou reconhecendo minha esposa, porque os hormônios, gente, eles mexem muito com a gente. Então, a gente tem que quebrar esses tabus, falar mais sobre isso, procurar ajuda, fazer as mudanças necessárias, assumir a responsabilidade daquilo que a gente pode mudar, né? E confiar que o Senhor ele vai nos conduzir, Ele vai nos iluminar, passo a passo, para a gente descobrir o que nos faz bem e o que nos faz mal. E graças a Deus eu estou muito bem, eu avancei muito, sabe, nessa minha recuperação. Eu vivi anos de muitas quebras na minha vida e o Senhor foi me sarando, foi me curando. Como diz a Índia, olha que cicatriz bonita. Né? E eu posso dizer que eu estou muito bem, muito feliz e não tenho mais receio, né? Porque eu entendi que eu preciso desse remedinho. E então eu uso uma medicação em dose bem pequenininha, mas eu uso de uso contínuo. E o meu marido mesmo fala, não esquece de tomar seu remedinho. Pode falar. Meninas, podem conversar, podem entrar na conversa. Você falou tremendo, que forte. Cris falou. Não, mas tem que falar para o povo escutar. Daí a Cris falou da... Que bom você falar sobre isso, Ana, porque eu conheço muitas mulheres, inclusive eu, quando tive um processo como esse, há 3 anos atrás, tinha muito preconceito religioso de ter que tomar um remédio desse, né? Porque a gente já está vivendo um processo tão doloroso e ainda ouve das pessoas, isso é falta de fé. Ai, não toma remédio, é dependente. Ai, não depende do Senhor. Então, ouvir alguém falando isso traz uma paz, né, gente, pro coração da gente. Obrigada por compartilhar isso. Olha, Deus tem trazido para mim mulheres assim completamente surtadas. E assim, sério, elas estão assim destruindo suas próprias vidas, destruindo seus casamentos, destruindo igrejas, destruindo o sonho dos maridos. Elas acabam com a vida delas e de todo mundo ao redor. E tudo que elas precisam é de um psiquiatra. Não é mais um culto, não é mais, sabe, uma imposição de mãos. Né? Eu queria que a Flávia falasse, porque a Flávia é médica. O que você acha, amiga? Pastora Flávia, fala. Uma regulação, né? Uma regulação cerebral. Exatamente. O microfone está alto. A gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. E todos eles estão integrados em si. Às vezes a gente converte, a gente foca muito no espiritual e é necessário, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. A ordem precisa ser essa de fato. Mas a gente precisa entender que além da nossa espiritualidade existem as nossas emoções. Cada uma de nós aqui tem história de traumas, de dores, de coisas que ninguém imagina que você e eu passamos e que ao longo da vida isso pode somatizar de alguma forma e você pode ter manifestações físicas, inclusive. Hoje, a gente vive um desequilíbrio na nossa alimentação, uma alimentação muito mais inflamatória do que há décadas atrás. Então, o nosso estilo de vida, de estresse, os últimos 20 anos, as doenças que mais cresceram do Código Internacional de Doenças são as doenças do CID-F, que é justamente das doenças emocionais como um todo. E a gente parece que silenciava isso na igreja, né? A gente coloca as coisas assim como se fosse, durante muitos anos, demônios e tudo. Eu acho que a gente, hoje, eu vejo, Ana, que também é necessário haver um reequilíbrio, porque durante muito tempo a igreja calou em relação a essas doenças emocionais e colocava assim, não, é tudo espiritual. Mas hoje tem um lado positivo da ênfase na questão das doenças emocionais, a gente é mais aberto, a gente encaminha para o psicólogo, para o terapeuta, isso é maravilhoso, mas nós também não podemos entrar num lugar de idolatria da alma. E eu preciso falar disso, onde a gente coloca aí a terapia, o coaching, a neurociência, a medicina, e eu posso falar porque é a minha área, numa posição também maior. Então, busque a Deus, faça a parte natural e creia que o Senhor vai fazer a sobrenatural. Continue buscando a Deus, faça terapia, use medicação durante o período que for prescrito para você, mas não se esqueça, dobre os seus joelhos, exerça suas disciplinas espirituais, peça oração, busque conselho, busque aconselhamento de pessoas mais maduras. Então, todas essas coisas são muito importantes, sim. Amém, gente.
Olha, e para quem não tá, no começo de tudo, a gente tem que ir do passo 1 ao passo 2, né? Tem um appzinho para quem mora aqui nos Estados Unidos que chama Flow. Vocês conhecem? Flow? Gente, o Espírito Santo me usa no Flow. Porque sabe Jéssica, a Jéssica da pastora Moana? Jéssica é meu braço direito no trabalho. E eu estava estressada. Aí o Espírito Santo falou assim, abre o Flow. Eu olhei, 2 dias para a amiga me visitar. Era só os hormônios. Depois de 2 dias eu fiquei boazinha. Então, baixem o Flow. Vamos ajudar vocês. Pastora Vivi, eu sei que você fala bastante sobre posicionamento de mulheres, né, como uma referência em todas as áreas. E nem sempre é no púlpito. Na maioria das vezes começa dentro de casa, né? Como é que a gente discerne a estação que a gente está vivendo para entender o tempo, esse tempo do Senhor, né? O tempo que o Senhor nos chamou. Então, sobre discernimento de tempos. Que eu tenho primeiro, boa tarde a todas, que Deus abençoe. Minha oração tem sido essa, por discernimento, sabe? Sabedoria e discernimento em todo o tempo. A gente não domina tudo, realmente a gente não sabe, né? Mas a gente vai entendendo à medida que Deus vai trazendo o desenho da nossa vida, né? Ele fala através das mínimas coisas. Então, por exemplo, estou numa estação agora que a minha filha casou e eu estou com uma pequena de 9 anos em casa. Quando eu arrumo as malas, ela começa a chorar. E ela fala assim, mãe, não faz isso comigo. O que é não fazer isso comigo? Não passar um final de semana fora de casa. Mas, enquanto isso, a minha agenda ela explodiu. Né? Eu não dou conta de todos os convites. E são coisas, gente, que eu falo assim, mexem com a gente, sabe? É o teu chamado, é o teu sim para o Senhor. É um congresso com aquela pastora muito preciosa, que é sua amiga. São várias situações. E eu tinha muita dificuldade de desagradar pessoas, de dizer não. Acho que a gente tem muita dificuldade com não, e eu sofri muito por isso. Então, o Senhor me permitiu colher os frutos duros de dizer um sim quando eu deveria ter dito um não, para que eu aprendesse que, nesse processo, eu vou ter que aprender a dizer sim, sim e não, não. Hoje, a minha fase, é estar com a Isabela. Ela vai ser criança por pouco tempo. Ela vai casar também com uma Vitória. E aí sim, eu vou poder colocar uma mochila nas minhas costas e seguir o chamado de Deus. Mas agora, eu não posso perder a minha casa. Eu não posso perder a minha filha. Eu não posso ganhar milhares de mulheres para o Senhor, transformar vidas como eu escuto o testemunho de vocês, e perder a minha filha daqui a pouco. Entende? Eu não posso, e eu repreendo isso. Então, eu estou o tempo inteiro investindo na minha casa. Outra coisa, o meu marido precisa de investimento. O Telmo é um homem extremamente... eu não sei se elas concordam comigo, mas eu vou fazer 25 anos de casada no que vem. E a gente anda muito dependente um do outro, mais do que quando eu comecei. Então, é o meu melhor amigo, e ele quer a minha presença. O ministério, gente, ela é extremamente desgastante. A gente não pode dizer que a multidão, ela não é, como é que fala, ela não deposita, mas ela arranca. Quem que deposita na gente? É a nossa casa, que traz segurança, que traz alívio, que lembra quem nós somos, sabe? Então, ele também precisa do meu investimento. Então, hoje, é muito contraditório. Porque, apesar de que explodiu, foi para muitas pessoas uau, e para o Senhor fala, não olhe para isso. Eu quero você dentro da sua casa, com a sua família. Então, eu estou dizendo muitos nãos. E esse discernimento, eu acredito, que só vem com uma caminhada com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, é uma estação nova? Primeira filha que eu casei? Eu tenho um curso nessa área? Não. Estou aprendendo, e o Espírito Santo é essa pessoa. Então, acredito que para discernir, é pedir, gente. A Bíblia fala, pede sabedoria que Ele vai dar. Então, pede. E a Bíblia fala que a sabedoria constrói, mas o discernimento consolida. Então, eu vejo que muita gente constrói, mas não sabe lidar com o que construiu. Recebe bênçãos de Deus, mas não sabe lidar com a bênção. Então, eu recebi algo do Senhor, agora eu preciso de muito discernimento para consolidar aquilo que Ele colocou na minha mão. Obrigada, gente. Fala ao Senhor. Pegando este gancho, né, pastora Cris, pastora Ana pregou sobre intencionalidade, e a sua pergunta é essa. Você fala sobre ser intencional, né, dentro da sua família. O que te fez despertar, pastora Cris, para ser essa mulher intencional no seu lar
E como é que você faz isso no dia a dia? Dicas, algo práticas pra gente. A minha dica prática... Boa tarde, mulheres. Como é que vocês estão? A minha dica prática, ela veio no meio de uma crise existencial. Quando eu ganhei... Eu tenho 2 filhos, sou casada... Esse ano eu fiz 17 anos de casada, eu sei que tem um rostinho de 20, mas esse mês meu filho faz 15 anos. E eu tive o Arthur, quando eu engravidei do Arthur, eu estava no último semestre da minha faculdade. Eu fiz um TCC com o bebê, eu dava de mamar e digitava, dava de mamar e digitava. Trabalhando, fazendo um TCC, me formei. Aí já deu aquele trauma, né, de eu ter um bebê, se formar. E aí eu falei para meu marido, quando eu tiver um segundo filho, eu vou para dentro de casa, porque o meu sonho era ficar cedolar. Só que eu trabalhava desde os 17 anos, eu sempre fui muito produtiva, eu sempre tenho que estudar, eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo curso, porque essa é a minha natureza. Ganhei a Anne, 1 ano em casa, 1 ano em crise. E aí eu vi que eu só via valor em mim quando eu estava trabalhando e produzindo. Eu não via valor em mim dentro do meu lar. Então, apesar de ter crescido dentro da igreja, apesar de conhecer o Senhor, apesar de ter uma super mãe, um super pai, uma super mãe, eu vi que eu não era aquela doninha de casa, sabe? Alguém está se identificando comigo? E aí, amadas, a Ana ministrou da Dev, né? Há 10 anos atrás, a minha filha fez 11 anos, há 10 anos atrás, numa conferência lá em Camboriú, a 3 horas de Criciúma, a Deb foi ministrar. Pela primeira vez, eu ouvi uma mulher falando sobre a casa, sobre o lar. E aquilo, para mim, foi extraordinário. E aí eu voltei, só para vocês terem uma ideia do nível da cura que foi a pregação dela, eu voltei para casa e eu entrei num curso de patchwork. E eu comecei... Gente, é de verdade, eu sei costurar. E eu tenho uma máquina de costura que eu não consigo dar ela, porque eu fiquei apegada. Não costuro mais. Mas eu comecei a fazer coisas de mesa posta. Toalha, supla, sei fazer tudo. Por causa da conferência que eu fui. E ali, o meu Ministério de Mulher não nasceu na igreja. O meu Ministério de Mulher nasceu dentro da minha casa. Porque quando eu voltei para minha casa, eu falei para o meu marido, olha... O Arthur tem 4 anos, a Anne é bebê, a Anne já tinha 1 ano, o Arthur tinha 5. Eles ainda não têm aquele entendimento, ainda assim, de sentar à mesa, conversar. Mas nós vamos botar uma regra que pelo menos uma refeição no dia nós vamos fazer juntos. Então, até hoje, há 10 anos, uma vez por dia, que é o nosso almoço, a gente faz essa refeição juntos. E a outra regra é, nós não podemos conversar assuntos chatos, difíceis, brigar à mesa. Esse é o nosso momento de rir, de brincar, de conversar. O filho, alguma coisa do colégio, ou alguma situação difícil, ou problema de alguém, de igreja, a gente, né, pastor de igreja. A mesa é uma mesa de alegria, de comunhão, mas tudo isso surgiu de uma mulher que só via valor quando estava lá fora. Aí, depois de 1 ano, eu comecei... Né, de tanto eu fazer para mim, o povo começou a me pedir, e aí eu abri um ateliê. Virei uma empreendedora. Da dor nasceu empreendimento. Da dor nasceu uma pastora para mulheres. Olha, gente, foi tudo da dor. E aí voltei para casa, e daí isso há 10 anos, né? Mas eu estou resumindo em 1 minuto, tem 10 anos de história, né, amadas? Mas é isso. Tu quer a dica prática, né? Tu já deu um monte. Eu já tô aqui. Tá, pega a dica da mesa. Não pode falar assunto chato na mesa. Isso. Jesus. Menina, contei o testemunho e não falei a dica. Não, mas pra mim a dica fica para ministração, então. Ela vai ministrar. Gente, Clarinha, meu amor. Clarinha é a nossa amiga de longas datas. Já serviu muitos anos com a gente aqui. Se viu no Memórias do Casulo. Então, se você passou por um dessa, você viu Clarinha. Clarinha, hoje você ministra sobre como governar as emoções, né? Inclusive, teu livro está lá fora. Convido vocês a dar uma olhadinha. O que foi, Clarinha, a virada de chave? Quando é que você entendeu que mulheres maduras no Senhor precisavam, sim, governar as suas emoções? Uau. Não. Foi trocar. Foi. Boa tarde. Eu tô emocionada, né? Vou fingir costume. E é verdade, porque como que foi essa virada de chave? Foi ouvindo,
me ama. Da Ana Paula cantando, ministrando, numa igreja bem pequenininha, em um cenário onde eu estava me passando por um momento de mais dor na minha vida, através de um divórcio, passando por um processo de agressão física, muito dolorido. Então, nesse cenário de busca, ali, muita amargura, muita dor na minha alma, quando eu ouvia, e a gente vai ouvindo, né? Não tenho tempo, vai cantando, com ressentimento, quando... E aí você vai cantando, mas você não ministra aquilo na sua alma. De repente, e eu não sei louvar quietinha, né? Então, eu tenho verdade. que pular. É verdade. E aí eu tô pulando, né? Aí, de repente, a ficha caiu. Você perguntou quanto que foi? Foi dessa forma. A ficha caiu. Tum! Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu falei, eu não tenho tempo a perder com ressentimento. Eu falei assim, eu não tenho tempo a perder, eu estou perdendo tempo. Eu falei, eu estou perdendo tempo com essa dor. Eu estou perdendo tempo sentindo isso. E aí eu comecei a orar pedindo ao Espírito Santo que me ensinasse. Por isso a gente entender todos os processos, o passo a passo. Gente, eu tive um sonho, eu vou contar, nós estamos aqui entre amigas. Eu sonhava que eu matava ele, de verdade. E vinha um sangue no meu rosto, uma cena muito feia. E eu acordei assustada. E eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou assim, é isso que está dentro do seu coração. Meu Deus. E eu falei, mas como? Ele falou assim, você precisa perdoar. Você precisa liberar o perdão. E aí foi quando eu entendi, mulheres, perdão é uma decisão. A gente não perdoa porque a pessoa merece. A gente não perdoa porque a pessoa veio te pedir perdão. Nós perdoamos quando nós entendemos o amor de Cristo por nós é tão grande, é tão maravilhoso, que nada do que te aconteceu pode te roubar daquilo que você nasceu para ser. Nada. Um abuso, uma traição, uma agressão física. Não existe nada nessa terra que tenha capacidade de roubar aquilo que o céu depositou sobre a sua vida. Então, nesse processo de reconstrução, foi surgindo depois o livro que é o Clareando as Emoções, onde Deus foi me mostrando que nós temos a capacidade. Ele depositou em nós, na nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Como que eu tenho a mente de Cristo e não uso todos os recursos que Ele depositou em mim? Então, é através da mente de Cristo que eu posso ministrar com o Espírito Santo o dia que eu não quero ir para a academia cuidar do meu corpo. Eu não gosto, gente. Eu vou me governando. E do mesmo jeito que eu governo o meu corpo, eu tenho a capacidade de governar minhas emoções através da compreensão do Espírito Santo de Deus. Porque, como todas falaram, nós somos 3. Nós somos 3 e esses precisam estar alinhados. Então, para governar as emoções, eu preciso entender quem eu sou. O poder do Espírito Santo dentro de mim. E aí entra a responsabilidade de ser e viver tudo aquilo que eu nasci para ser em Deus. Deus escreveu uma história para nós. Existe um livro escrito com o nosso nome. E nós temos a capacidade de viver. O inimigo ele vai traçar artimanhas, estratégias para que a gente se distancie disso. Mas quando eu entendo quem eu sou, governo sobre isso, alinhado com a história que o céu escreveu para mim, nós não viveremos no mesmo lugar. Então, governar as emoções é entender quem eu sou, o que eu nasci para ser em Jesus, e levar as nossas dores aos pés da cruz. Eu falo o seguinte, não é não sentir. Nós vamos sentir, mas nós não vamos ficar no lugar da dor. Amém. Todo mundo vai sentir. Você vai sentir. As emoções foi Deus quem colocou em nós. Então, elas são lícitas. Ireis, mas não pequeis. Espírito Santo, estou irada, estou com raiva. E aí ele vai coordenando. E quando eu entendi também sobre a questão das frequências, como a Ana falou, dos neurotransmissores, as nossas emoções, elas liberam sobre nós, o nosso corpo ele corresponde ao que pensamos. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu busco alinhar a minha mente com a palavra, eu vou liberar sobre o meu corpo uma outra composição química, um outro comportamento. Vocês compreendem isso?
que é a forma com que a gente pensa, sente e comporta. E os meus pensamentos são os pensamentos de quem? Tem que ser o pensamento de quem? De Cristo. Então, quando eu percebo que não está alinhado, rapidinho, ó, você volta para o lugar, volta para o prumo. E isso é como? Joelho no chão, oração, devocional, mesmo sem a gente querer, levando, fazendo, nos governando. Amém. Amém? Amém. Eu disse, a gente é uma bênção, nossa amiga. Amém, Angel, amiga. Eu vou deixar a Tenente 01 pro final da última rodada. Vou deixar. Amiga, eu sei que hoje você vive uma realidade atípica, né, com a sua família. E tem algumas frases que te definem, as mulheres vão saber. Resiste e... Ou então, nem tudo são flores, mas... Já flores no caminho. É agridoce, ela diz o chamado. Angel, como resistir perfumar durante os processos? Primeiro, boa tarde, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho muito lindo quando eu ouço vocês falarem, né? Resiste e perfuma. Nem tudo são flores, mas ainda há flores. Isso diz sobre gratidão. Isso diz sobre olhar espinhos na nossa carne não como um fim. Eu tenho aprendido algo, que existem situações tristes, mas não são fins tristes. Pode ser um final muito bom, mas de uma situação triste. E o Resiste e Perfuma veio dessa vida atípica, que foi surpreendida com um diagnóstico que não esperava e muito menos sonhava. Nós descobrimos que a doença da Ana, na verdade, ela foi uma cura para o nosso coração. Ela apontou alguns ídolos do nosso coração, e muitos ídolos são lícitos, são coisas boas, são sonhos que talvez você tenha sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre aquilo que você gostaria de realizar no seu ministério, dentro da tua casa, na sua área profissional, como mulher. E quando esse desejo, esse sonho, ele toma um lugar que indica que você está plena, que você está feliz, que você está completa, ele começa a tomar um lugar errado no teu coração. Né? Nós, os não idólatras, eles podem dizer: eu posso viver sem isso, porque eu tenho Deus. Eu posso viver sem a minha filha ser perfeita aos olhos da medicina, né? Porque ela tem os genes dela, né? Um dos genes deletados, enfim. Mas eu posso viver bem, eu posso ser feliz, eu posso perfumar o ambiente que eu estou, mesmo com essa situação que não foi que eu sonhei, não foi que eu idealizei, mas foi a maneira com que o Senhor permitiu que fosse, por um bem maior. E eu vou te falar, a gente fala, e é verdade, o bem maior é glorificar a Deus, mas olha, quando o Senhor permite um espinho e um sofrimento na nossa vida, por mais que a gente não entenda, Ele nos melhora. A minha casa, ela viveu uma transformação sobre como olhamos as pessoas agora. Como olhamos os filhos, como olhamos o respirar, o andar, sobre como olhamos as coisas materiais. Eu entendi que primeiro o céu e o Senhor acrescenta as coisas da terra, não ao contrário. Então, resistir e perfumar é um convite para cada uma de nós. Todas nós, em alguma área da vida, somos atípicas. Nós nos não encontramos no bando, né? Você não se identifica, você não se encontra. Então, existem situações atípicas na nossa vida, mas elas são convites do Senhor, para que a gente, em vez de deixar com que esses espinhos nos joguem no chão, nos coloque de joelhos. Para que a gente ouça do Senhor: a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E às vezes nessa situação difícil que você vai encontrar propósitos que você não tinha antes. Como cuidar da tua casa, como falamos aqui, como cuidar de você. Nós queremos, muitas das vezes eu precisei correr para dar oxigênio para a Ana, mas eu precisei aprender a buscar no Espírito Santo, Ele como meu oxigênio. Então, eu precisei buscar no Senhor para oferecer. Então, é um pedido dele. E o Resiste e Perfuma foi exatamente isso. Eu fui colocar... Gente, e é bem legal assim, né, a forma com que Deus fala com a gente. Porque é no dia a dia, né, é dentro de casa. O Senhor está disponível para você assim como está para a gente. Às vezes você pode olhar, né, as mulheres aqui na frente sentadas e falar: ai, nossa, como Deus fala com elas. Não, Deus quer falar com você também.
Deus quer falar com você quando você está trocando seu filho, quando você está amamentando, quando você está levando ele para o hospital. Você como mãe atípica nas salas de espera. Sabe, existe uma ministração do céu para vocês que esperam nas salas de espera, né? Assim como todas nós esperamos de alguma maneira. Então o Senhor está sempre falando, e foi em um belo dia de outono, onde as lavandas já não florescem mais, onde aparentemente não há beleza na vida, só cansaço, alguns galhos secos, onde você olha e fala, o que pode sair de bom dessa situação? Estava eu, descabelada, colocando um lixo para o lixeiro passar ainda correndo, porque eu sempre esqueço que ele passa naquele dia X. E me chamou a atenção que somente uma lavanda estava no meu arbusto de lavandas. E eu voltei, peguei essa lavanda. Falei, certeza que ela não está perfumando, está aqui sozinha, né? Ela só esqueceu de morrer, né? Mas ela estava perfumando muito. E eu voltei para minha casa e daí o Senhor falou, esse é o meu pedido para você. Resiste. E então perfuma. Pega, por favor, pega a minha Bíblia, eu vou ler o poema para vocês. Gente, eu quero aproveitar, Angel, antes do teu poema. Pastora Ana, você tem que pegar um voo agora, não tem? Não! Gente, eu quero só liberar a pastora Ana pela presença Obrigada, aqui. gente. Amei estar com vocês. Moana, muito obrigada mais uma vez pela sua hospitalidade para todas nós. E a gente se curte muito quando a gente se encontra nos bastidores, a gente ri, a gente compartilha, a gente conta segredos, conta histórias que edificam umas às outras. Então, pode chamar mais. Eu posso fazer uma coisa? Eu vou pedir a Dani para assumir aqui o meu lugar. Vem, Dani, vem. Não podemos deixar essa cadeira vazia. Obrigada, queridas. Um beijo. Angel, mal posso esperar para esse livro sair. Não é só poema, não. Amém, vai dar um livro inteiro, né, amiga? Amém. Então eu quero ler esse poema para vocês, porque assim como Davi escreveu alguns salmos, eu sei que existem salmos que o Senhor quer compartilhar no teu coração, nos seus momentos de caverna, na sua maternidade, no seu casamento, em lugares onde só o Senhor te vê, existe uma palavra só para você. E essa palavra, ela vai ecoar dentro da tua casa e até onde o Senhor quiser que ela vá. Não se preocupe com isso. Se preocupe em viver, em ser abastecido, e o mais Ele fará. Eu quero ler para vocês esse poema, assim como o Senhor falou ao meu coração. Filha, resiste e perfuma. É um pedido dele. Então, eu escolho responder sendo fiel, posicionada na minha missão confiada. Mesmo que chorando, semeando. Mesmo que cansada, correndo. Mesmo que abatida, não desanimada. Mesmo que em aflição, sentindo paz. Mesmo que na dor, testemunhando graça. Mesmo que na rotina, desfrutando. Mesmo que esmagada, assim como a lavanda, perfumando. Deus abençoe vocês. Amém. Pastora Dani, já te pego, tá? Eu vou trazer a profissional para a sua pergunta. Pastora Flávia, Tenente Arraes. Eu já pude escutar um pouquinho do seu testemunho, de quando você entrou para o Exército, uns 2 anos atrás. Inclusive, o lançamento do seu livro tem aí, não tem, pastora Flávia? Meu nome é 01. Ela vai estar assinando no próximo intervalo, tá, gente? A pastora Flávia vai estar lá fora assinando o livro dela, Meu Nome é 01. Pastora Flávia, alguma vez, ou nessa situação, você questionou ao Senhor se era isso mesmo, achou que era meio louco demais, ou fechou o olho e obedeceu? A pergunta é, como obedecer sem questionar? Uau! A pergunta é que ela... Vou responder em partes, Flavinha. Primeiro, meninas, sou muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis que eu admiro demais, né? Minhas amigas, olha como Jesus me ama demais. Bem, a minha história, eu conto um pouquinho disso no livro, porque esse livro não é sobre mim, mas é sobre o levantar de um exército de mulheres. Deus me deu uma visão muito clara, acho que foi em 2016, de uma noiva de Cristo, sendo preparada para os últimos dias. E eu vi essa noiva vestida de coturno, com vestido, mas uma noiva linda, que resistiu
até a última hora. Mas eu não sabia que o Senhor ia me fazer viver na carne essa mensagem. Quando nós nos mudamos para o Piauí há quase 7 anos, como missionários, nós somos pastores há 18 anos, eu e Fred, meu marido, eu estava assim, pronta para viver o meu sonho de, ai, glória a Deus, até que enfim eu vou estar mais na igreja, no ministério, porque sempre trabalhei muito fora e no ministério também. Então eu falei, acho que agora chegou a hora de eu ser só pastora. Mas aí o Senhor me deu, foi todo um processo, mas eu entendi claramente que o Senhor queria que eu servisse ao Exército naquela estação, já na minha nova cidade. Então, eu entrei no Exército com 39 anos. Eu entrei no dia 4 de fevereiro com 39, que é a idade limite para entrar no Exército. No dia 5 eu fiz 40, um dia depois. E eu questionei muitas vezes, porque eu falei, isso nunca passou na minha cabeça, não conheço nenhum militar, não tinha familiaridade nenhuma, mas a gente sabe quando o Espírito Santo fala com a gente, não sabe, não? Aquela mensagem ficava queimando no meu coração, então eu fui saber notícias e tive que passar por todos os processos igual um jovem de 18, de 20 anos, todo o treinamento militar de quase 3 meses. Fui para a selva e nos meus momentos de maior dor, eu me machuquei na selva, travei a coluna. Eu dizia, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou pastora de igreja, o Senhor me falou de levantar um exército de mulheres e por muitos momentos a minha dor e meu questionamento era tão grande que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, mas eu tinha muita clareza de que o Senhor tinha me dado uma palavra. E eu acho que isso aqui é a chave número 1 que serve para todas nós. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Se o Senhor falou, você não vai entender de imediato. Apenas vá, apenas obedeça. Lembra de Abraão, tantas vezes, que é considerado em Hebreus ali, você vai ver ele no hall da fama dos heróis da fé, como o pai, né, o pai da fé, como um homem que saiu de onde ele estava e Deus foi falando com ele no caminho. Então, conosco não é muito diferente. Deus nos dá uma palavra e a gente precisa se mover. Então, houveram momentos onde eu questionei, mas eu nunca questionei desobedecer, tipo, titubear da minha decisão de obedecer. Eu obedeci e falei, Senhor, eu não estou entendendo agora, está doendo, não faz sentido para mim, como para muitas de vocês, muitas situações que vocês vivem também, mas eu entendi, eu tinha uma palavra, e à medida que eu fui caminhando, essa palavra fez todo sentido. Depois de que eu vivi o primeiro processo, que eu voltei da selva e já estava com a patente, Deus falou comigo, eu vou te ensinar, cada lição que você viveu na carne é uma estratégia para um levantar de um exército de mulheres. Então, tudo fez muito sentido para mim, eu fico pensando, e se eu não tivesse obedecido? E se eu não tivesse dito sim? Eu quero ser a doida do sim. Eu quero ser a doida do sim para Deus. Aquela que o Senhor vai dizer, faz isso, eu vou dizer, eu vou. Então, eu já tenho caminhada com o Senhor de dias muito difíceis, de dias maravilhosos, onde eu posso dizer, eu confio que o meu Pai sabe o melhor para mim, ainda que eu não entenda, ainda que não faça muito sentido natural, que pareça loucura diante dos homens, porque parecia, né? Como assim a pastora da nossa igreja agora vai para o exército, vai servir 1 ano? Todo mundo falou, você está louco, você vai acabar com o seu ministério. Eu estava recebendo muito convite para ministrar. A minha assessora na época disse assim, eu não tenho condição de te ajudar, porque você mesma está acabando com aquilo que está acontecendo. E eu disse, olha, você não entendeu, Deus me deu uma palavra clara, e nessa estação é isso que eu vou fazer. Então, o que pareceu naquela época um atraso, um ser puxada para trás, era só Deus puxando a minha flechinha, me apontando para ser mais certeira, mais pontual. Amém? E eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja aqui, você se sente atrasada, obedeça. Você não está entendendo nada, mas na frente o Senhor vai te mostrar com clareza e vai fazer todo sentido o seu sim. Amém, amém, glória a Deus. Pastora Dani, a pergunta veio da chefe. Como é que está sendo para você viver tudo o que Deus tem feito na sua vida e na vida do teu esposo, ali em Santo André, né? Sabemos que foi um lugar comum e improvável. Como foi para você quando de repente Deus aconteceu? Meu Deus, primeiro, boa tarde. E como é bom ser improvável, porque tudo aquilo que Deus faz em nós aponta para Ele. Então, tudo que nós temos vivido lá é Ele, é sobrenatural. E eu estava ali sentada quando a Ana me chamou,
E tem a ver com exatamente isso. Eu estava ali, as meninas se maquiando, porque a gente chorou muito, né? Foi muito bom a primeira sessão. E eu chorando e ela se maquiando, eu falei, nem vou me preparar, nem vou me maquiar. Vou chorar mais, vou ficar ali embaixo, tá tudo certo. E chorando aqui, ó. E aí, Deus falou assim, por isso que nós precisamos estar sempre prontas. Quando Ele chamar, você precisa estar pronta. Então, assim, não importa como que você está. Eu estou aqui com o olho com alergia, não posso maquiar, mas eu precisava ter retocado. Então, o Senhor fala assim, não importa como que você está, esteja sempre pronta ao meu chamado. Então, é sobre isso. Então, quando Ele chama a gente para Santo André, nós dissemos sim, independente daquilo que nós viveríamos. Hoje nós vivemos algo extraordinário, sobrenatural, que não tem explicação. Então, é sobre isso, esteja pronta. E, para finalizar, o que eu vivo hoje aqui com vocês é resposta de uma oração. Há 3 anos atrás, eu assistindo essa conferência, eu falei, Senhor, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero sentar nessas mesas. Então, não deixe de orar, de colocar no Senhor aquilo que você tem almejado, porque o Senhor, Ele não esquece as suas orações. Você pode esquecer, mas Ele não. Então, o que eu vivo aqui hoje é de uma oração que eu fiz há 3 anos atrás, e como é bom estar com vocês e com todas vocês aqui. Para mim está sendo um divisor de água, um antes e um depois. Vou voltar para o Brasil cheia dele. Amém? Glória a Deus, gente. Olha, minha chefe está falando que meu tempo acabou, mas eu posso fazer só mais uma pergunta para todas? E bem de mulherzinha, pode? Gente, porque é a conferência de mulher. Pastora Viva, eu tô te olhando, medo, né? Agora a gente ficou com medo. Não sabe? Ó, não sei. Gente, qual que é a importância do autocuidado e da feminilidade na mulher cristã? Vai, gente, pelo amor de Deus. Cada um vai falando? Assim? Faz uma coisa, aleatório? outra coisa. Todo mundo. Tá. Uma dica, uma coisa prática. Uma dica, eu vou dar uma dica do que não é, que a gente confunde muito. Autocuidado com autoestima. Tem muitas vezes nós estamos, a unha está ok, o cabelo está ok, a maquiagem está ok, está tudo ok. Só que o nosso cuidado interno, a nossa alma não está. Então, autocuidado, gente, nem sempre é muito importante a gente diferir isso. Eu amo tudo, tá bonita, todas nós gostamos. Mas a gente precisa olhar esse autocuidado por inteiro. O autocuidado por inteiro nem sempre vai ser o cabelo, né? A unha vai ser você alinhada com a sua identidade em Cristo, pronto. E aí, naturalmente, o que você vai olhar no espelho? Tô linda, maravilhosa. Aí você vai arrumar mais. Você passa um batom diferente. Você arruma um cílio diferente. Você quer viver aquilo. Tá bom? Tá, é isso aí. É isso? É isso. Vamos, gente. Pastora Cris. Oi de novo. Vai, diz aí uma diquinha. Uma diquinha. Eu gosto muito da vibe natural, assim. A minha formação, eu sou formada em design de moda, trabalhei no mercado da moda, era estilista. Então, eu vivi mergulhada no mundo da moda para conseguir entender também os excessos do mercado da moda. Vocês conseguem entender? Que muitas coisas vêm nos forçando a ser algo que a gente não é, nos forçando a ter algo que a gente não pode ter. Então, assim, celebrem a sua originalidade, celebre a sua naturalidade, melhore o que precisa ser melhorado, mas dentro de um limite. Então, assim, olhe para você. Eu vejo que a gente está vivendo uma geração, claro, a geração da exposição, né? A geração dos excessos. Então, a gente acaba se sentindo mal por aquilo que não é feio em nós. Né? Então, muitas vezes, a gente começa a se sentir tão mal, a gente quer ser... Eu não vou ter um cabelo assim, talvez não vou ter um... E está tudo certo, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar para a gente, ver o que não está legal, que eu posso melhorar. Mas também olhar para a gente, tipo assim, gente, eu sou assim, Deus me fez assim. O salmista Davi, obrigada por teres me feito de feito... Hã? De forma tão maravilhosa, porque tudo que o Senhor faz é extraordinário. Então, às vezes, está faltando você celebrar a sua originalidade, né? Cuidado assim, com esse excesso das redes sociais, dos filtros, gente. Muitas vezes você está achando uma mulher maravilhosa e é filtro. A gente usa filtro, eu uso filtro. Né? Eu não quero que ninguém me veja feia. Né? Eu já me bastei, né? Vendo o espelho de manhã. Então, assim, às vezes a gente está lá
olhando para a pessoa que está usando filtro e a gente está comparando, assim, então, agora melhore, que precisa ser melhorado. A gente sempre tem uma amiga, a minha dica é, a gente sempre tem uma amiga que tem bom gosto. Amém? Quando a gente tem um gosto meio duvidoso, eu tenho umas amigas que quando eu vou usar uma coisa assim, eu falo para elas, é bonito ou é cafona? Porque elas vão me falar, então, se você às vezes assim, eu não sei me vestir, eu tenho um gosto meio duvidoso, para tudo, para decorar a casa, manda para essa tua amiga, que ela vai dizer, isso é feio. Outra dica também da moda, tá? Para quem andou mergulhado no mundo da moda. Gente, não consumam todas as tendências em nome de Jesus, amém. Não consumam. Tem coisas que não é para nossa idade, tem coisas que não é para nossa altura, para o nosso corpo. Então, assim... Para nossa fé. Para nossa fé, exatamente. Então, assim, não precisam consumir tudo que tem de tendência, gente. Isso é um mercado que nos faz... Primeiro, vai fazer você se sentir mal para você consumir, gastar com o que você não tem. E, às vezes, viver endividado, perturbando o marido, né? Então, assim, celebre a sua originalidade. Vocês são lindas. E dá uma melhoradinha. Angel. Diquinha, Angel? Oi? Diquinha? Diquinha? Dá a tua dica do rímel. Do rímel? Não, é porque a gente estava ali nos bastidores dando dica, né, de maquiagem. Mas isso é uma dica boa, é ter essas amigas, né, para compartilhar os dias ruins, o que você acha, o que você não acha. Mas quando você falou da importância do autocuidado, eu acho que a gente tem que entender que a importância que Deus vê em você. Você é útil para o reino, você é útil para a tua casa, você é importante, valiosa e essencial para os seus filhos, para o seu marido. Então, uma coisa que a gente sempre ensina para as famílias lá na nossa igreja é: tudo aquilo que você investe tempo, reparo e cuidado ganha valor. Cuide de você e você vai descobrir o quanto você vale. E é isso. Pastora Flá. Também, todo mundo vai falar. Se a gente olha para a palavra de Deus, Mateus 22, 42, Jesus resume os mandamentos. Quando ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente tem um olhar de compaixão com todo mundo, a gente é maravilhosa com todo mundo, mas a gente é péssima conosco mesmo. Eu já fui péssima comigo muitas vezes. E a gente parar para olhar para si, para pegar aquilo que Deus nos deu e cultivar, cuidar do templo, valorizar, tornar melhor, é uma forma da gente dizer, bem, da gente cumprir a palavra. Eu vou me amar, eu vou zelar por mim em todas as áreas e com isso eu me torno mais efetiva cuidando do próximo. Não entrando nesse excesso, né, do que há aí de idolatria com a imagem, nada disso. Mas de uma maneira de eu preciso zelar por mim, pelo templo do Espírito. Essa é a minha missão. Me amar, me curtir, me apreciar, aprender a levar a vida de uma maneira mais leve. Porque a gente já tem tantos pesos, tantas responsabilidades. Então, no momento que a gente se ama, a gente é mais misericordiosa com a gente mesmo. Então, eu acho que esse autocuidado faz a gente andar com maior leveza, graça, desfrutando das coisas que o Senhor nos deu, que é essa dádiva chamada vida. Amém, amém. Uau. Pastora Dani, me com o microfone. Eu diria a dica: não se compare. Não se compare. Eu ia falar essa, Dani. Porque quando a gente se compara, a gente deixa de celebrar aquilo que o Senhor fez. E Ele não errou quando Ele te fez, tá? Ele acertou 100%. Então, não se compare. Pastora Mona falou que o dela tá falado, que ela disse que copia o seu. Sua resposta. Pastora Vivian, quer fechar? Uma diquinha. Só puxando esse gatilho, né, da comparação, que eu ia falar sobre isso, que a comparação, ela rouba a celebração de quem a gente é. Eu sempre costumo dizer que a comparação para. Tudo aquilo que Deus está fazendo em você, tudo aquilo que você nasceu assim. Então, quando você começa a comparar, você entra no lugar de frustração. E quando você entra no lugar de frustração, porque veio da comparação, você começa a entrar no lugar de concorrência. Você vai querer começar a ser igual a outra, até mesmo na harmonização facial. Você vai querer, faz a boca daquela, faz o botox daquela, faz do jeito daquela. Quando vê, tá todo mundo igual e roubou aquilo que você é. E você começa a entrar em concorrência, você vai começar a concorrer com aquela outra pessoa. Então, mulheres, existe você na jornada, da forma que Deus ele te criou.
Tenha um autocuidado de você, da sua essência. Cuidado para você não focar tanto na sua aparência e não cuidar da sua essência, que é primordial, sabe? O que vem de dentro, sabe? Então, nós precisamos muito ter esse equilíbrio nessa geração que a gente está vivendo. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E também um autocuidado que eu tenho visto muito, mulheres, nós que estamos nessa fase 35, 40, 45, 50... Cuidado para você não querer se vestir como uma mocinha de 15 anos. Para que tá feio. Tá feio. Eu estava até conversando com as meninas, eu disse, olha, eu tô amando envelhecer, eu não vejo a hora de fazer 40 anos, fiz 38 agora. Mas eu quero ter um envelhecimento administrado, sabe? Nada exagerado, sabe? Administrado, que eu também não quero ser uma coroa murcha, quero ser uma Dev Tyrus, né? Mas bem natural, sem nada tão artificial, sabe? Porque quando a gente quer ser tão artificial por fora, revela o que a gente é por dentro. É artificial por dentro. Entende? Então, mulheres, equilíbrio é tudo. Diquinhas práticas para o autocuidado na rotina. É rotina, gente. É rotina. Todos os dias, como você escova os dentes, você lava o seu rosto, você não gasta 5 minutos para passar uma basezinha, um corretivozinho, um blushzinho. Eu me arrumo para ficar em casa. E meu marido olha para mim e diz, vai para onde, amor? Eu digo, para você, meu amor. Você entende? Porque é a forma que você... Já começa o dia diferente. Isso é uma diquinha prática. O dia já começa diferente. Tira aquelas blusas de vereador, né? Aquelas blusonas de vereador, a blusona do marido, não. Te ajeita em casa, porque o nosso melhor é para a nossa casa. Então, esse autocuidado começa do lado de dentro. Não adianta estar com botox em dia e você está toda desajeitada, toda malamanhada, como diz lá no meu Nordeste, em casa com os teus filhos. Então, o autocuidado é nas coisas simples da vida, tanto nessa rotina diária, né, como nos suplementos, mulheres. Nós precisamos nos suplementar com as vitaminas necessárias. Existe você na jornada. Olha para sua amiga e diz, existe você na jornada. Porque a gente quer tanto cuidar de todos, a gente cuida de todos, que nós somos mulheres, cuidamos do marido, dos filhos, mas nós existimos na jornada. Então, cuide primeiro de você. Ah, eu não tenho tempo, então comece a acordar mais cedo, para ter tempo para você, para ter tempo para sua rotina, para ter tempo de se cuidar. Se arruma em casa, dê o seu melhor em casa, que vai ser bem diferente. Tá bom, mulheres? Tá contigo, Vivi? Gente, já falaram tudo. Mas eu sempre digo que o básico funciona. Um banho bem gostoso, desodorante, shampoo. Entende? Eu digo que o básico ele funciona muito, inclusive para se vestir. Ai, tenho dúvida. Gente, uma calça jeans com corte bom, uma camisa branca. Você tá linda e você tem, assim... Depois coloca um blazer preto, compra um branco, cores básicas, começa a jogar. Deus vai começando a dar criatividade, mas não há maquiagem, roupa que apague um espírito abatido, uma mulher que está dentro dela precisando de transformação e mudança. Paulo fala isso, né? Que não seja essa a sua beleza, sabe? Que não, ele não está tirando, porque a gente tem que se arrumar. Sabe, a igreja viveu muito tempo escrava, associando espiritualidade com mulheres descuidadas. E quem era super espiritual não se cuidava porque não se importava com essas coisas. Isso é uma maior mentira. Porque o Senhor, se você vê a beleza da criação, a criação revela o nosso Criador. A gente vê as flores, as cores, o Senhor se importa, assim, é lindo, é maravilhoso. Mas eu acredito que a gente vai muito lá para o extremo e o cuidado... O Senhor nunca vai nos pedir algo que está fora da nossa medida. Então, qual é a nossa medida hoje? O que eu tenho hoje? Seja linda, maravilhosa, se cuide com o que você tem, com o que você é. E você vai se surpreender, porque as águas vão começar a aumentar. As novas medidas virão para a sua vida, em nome de Jesus. É isso, mulheres. Muito obrigada pela presença de vocês, pastora Moana, pastora Cris, pastora Índia, pastora Flá, pastora Vivi, pastora Dani e Clarinha. Uma salva de palmas, gente. Esse é o nosso primeiro episódio do Rise Up Podcast. Obrigada.